Boa noite, igreja. Boa noite, você que está conosco online. Pode sentar. Estamos transmitindo, acredito, já fizemos algumas 2 ou 3 vezes 2 cultos, né? Mas agora estamos online. Vamos manter esse padrão do nosso culto, pelo menos das 18 horas, garantido em nome de Jesus. Amém, comunicação? Então, assim, glória a Jesus. Olha para quem está sentado e fala: Deus vai falar com você. Estou falando sobre sucesso, vou compartilhar uma palavra. Vou tentar ser rápido em nome de Jesus. Estenda sua mão para cá. Vamos orar? Pai, eu quero me colocar diante do teu altar para que seja feita a tua vontade nessa casa, nesse lugar. Move com liberdade no meio do teu povo. Abençoa as pessoas que aqui estão em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Eu esqueci de perguntar uma coisa. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Tem alguém que nos está dando essa alegria, essa honra? Glórias a Deus. Aplauda o Senhor por essas vidas, amados. Então, quem está nos visitando vai receber um presente rápido para você. Você que está conosco online, quem sabe nos assistindo pela primeira vez também, eles estão recebendo aqui uma pranchinha aqui. Você vai passar o seu celular ou liga a câmera num QR Code. Lá você pode baixar um livro de graça que fala sobre um pouco da caminhada com Deus, como começar, diversas músicas em nome de Jesus. Amém, amados? Então você baixa lá, vai ser uma bênção. Estou falando sobre sucesso. Olha para quem está assado e fala: está falando de mim, né? Olha para uma outra pessoa e fala: ele está falando de você. Nós somos criados por Deus para ter sucesso. A alegria do fabricante é porque ele se faz como algo de sucesso quando aquilo que ele cria é um produto bom. Quem pode dizer amém? E eu estou falando sobre o reino dos céus, eclésia, ter sucesso no reino dos céus. Não é necessariamente o padrão de sucesso desse mundo, mas é o padrão que Deus quer para nós em nome de Jesus. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês sobre isso. Vamos lá? Primeiro, eu vou falar muito de um versículo só que está em Romanos. Passa lá, por favor. Isso, glórias a Deus. Leia comigo e eu vou ler junto com vocês para ajudar quem está online ali, né? Porque a gente não tem um microfone para pegar. Em breve vamos ter. Esse culto vai ser duro, né, Paulo? O pastor fica falando todas as coisas técnicas. Nossa, aleluia. Romanos 11, 29 diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são? Porque os dons e a vocação de Deus são? Querido, deixa eu contar uma coisa para você que talvez você não saiba. Você tem dons. Todos nós temos dons. Independente da idade que você tem, quem você é, nós temos dons, amados. Desde a criança menorzinha, desde um bebê, todo mundo tem dons. Dons são algo que vem da parte de Deus. Porque os dons e a vocação de Deus são o quê? Irrevogáveis. Nós temos dons que são dados por Deus. Dons é diferente de talento, é diferente de habilidade. Um talento, uma habilidade, ela pode ser desenvolvida. Por exemplo, quem já viu gente que tem um dom realmente, uma graça de Deus com habilidades motoras? Por exemplo, jogar bola. Quem sabe fazer embaixada aqui direitinho? Quase ninguém nessa igreja, ninguém sabe fazer embaixadinha assim? Não precisa ser tímido agora, levanta a mão, vai que alguém vai te chamar para o futebol, não sei se está podendo jogar bola ou não nessa época, né? Ok, eu, por exemplo, eu sei fazer embaixada, mas eu sou ruim, irmãos. E para eu fazer, eu tenho que ficar prestando atenção, então eu não conseguiria fazer embaixadinha jogando bola, né? Eu tenho que olhar só para a bola e para o meu pé até as coisas acontecerem. Por quê? Porque eu não tenho um dom para isso. Outras coisas eu consigo fazer, parece que é fácil para mim e difícil para os outros. Estão conseguindo fazer entender? Todos nós temos dons. Pastor, não tenho dom nenhum. Todo mundo tem um dom. Fala para quem está do lado, fala: tem um monte de dons. Por que você sabe disso, pastor? Porque Deus é Deus que não desperdiça nada. E Ele colocou você nessa geração. Vamos lá, segue para o próximo. Então, você tem dons dentro de você. O mesmo texto ainda de Romanos 11, 29 diz: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deixa eu contar uma coisa. Você tem um chamado, uma vocação de Deus. Por que você fala isso, pastor? Deus não desperdiça nada. Quem já nasceu aqui? Alguns estão na dúvida, mas todo mundo está aqui já nasceu, né? Então, se você já nasceu, você nasceu nessa terra, nesse tempo, Deus é o Criador, Ele te dá vida. Você está aqui nesse tempo, nessa estação, você tem um chamado de Deus. Para que lugar? Para essa igreja. Quem sabe não é para essa igreja, você está visitando pela primeira vez. Talvez você vai aceitar Jesus aqui por uma outra igreja. Mas você está aqui nessa geração, nessa estação, nessa cidade, você tem um chamado de Deus para essa geração. Mesmo que você não saiba, o simples fato de você estar aqui já é o princípio do seu chamado se cumprir. Quem pode dizer amém por isso? Você tem um chamado, Deus não desperdiça nada. Eu amo a história de Jesus multiplicar pães e peixes. Para quem gosta de comer, eu gosto de peixe. Alguém gosta de peixe igual eu? E eu sou japonês, eu gosto de peixe cru. Então, imagine, Jesus fez um rodízio de sushi. Quem não gosta de peixe cru aqui? Vocês talvez iam comer o pão. Mas eu ia comer um peixe, ia ficar feliz, ia falar: que bênção, glória a Deus, quem dera eu tivesse esse poder também. Não é, pastor? Ia ser uma bênção. Imaginou pegar um sushi e falar: pai, te entrego, dou graças, pode distribuir. Meu Deus, ok, mas o que é o interessante dessa passagem? Depois tem sobra, resto de... O que eles comeram? Você fala: põe peixe, o que eles comeram?
E depois tem sobra. De quê? Quem concorda que as sobras, ou as migalhas, como diz, eles não guardaram no bolso, nem na geladeira, nem num prato? Eles jogaram onde? Provavelmente no chão, porque Jesus fala, agora passa e recolhe todas as migalhas e encheram cestos. Por que eu estou falando isso? Ali tem um exemplo, não necessariamente eles vão comer aquilo ou algo depois, mas mostra que Deus não desperdiça nada, que Deus sabe todas as coisas. Então se Ele te chamou para essa geração, para esse tempo, para esse lugar, você que está me ouvindo, não sei em que tempo você está ouvindo isso, você tem um propósito de Deus, um chamado de Deus para a sua vida. Eu vou falar de um chamado particular de todas as pessoas, mas eu quero falar disso de uma forma assim bem peculiar. Estamos comigo aqui? Então olha para quem está do seu lado e fala assim, por baixo dessa máscara aí, tem muitos dons e um chamado de Deus. Todos nós temos, desde o mais novo ao mais velho que está aqui, todos nós temos um chamado. Meus filhos são pequenos, têm um chamado, né? Eu falei de algumas pessoas, né, que estão nos outros cultos, né? As meninas que estavam grávidas, falando de algumas coisas assim, e eu falei, até a criança que nasceu tem um chamado, amém, amados? Todos nós temos, vai, pode passar. Ok, e aqui está muito interessante, Romanos 11:29, porque os dons e a vocação de Deus são, sempre você terá o que nasceu com você. Como assim, pastor? Se você nasceu com dons e um chamado, eles nunca vão ser tirados de você. O Dr. Miles Monroe, que é alguma das leituras, eu gosto muito dos livros dele, das palavras dele, e também tem um pouco dessas ministrações de leituras de livros que eu li dele, já ministrei um pouco sobre essas coisas muitos anos atrás, estou trazendo de novo sobre isso. Ele fala que, o meu pastor Bigard também fala isso, o lugar mais rico da terra é o cemitério. Por quê, pastor? Porque ali está tudo aquilo que Deus tinha projetado para acontecer, mas infelizmente não se cumpriu. Porque aquilo que nasceu com você, vai com você. Por isso que eu gosto de quando Paulo fala, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a... É quase como se ele estivesse falando, eu estou morrendo vazio. Eu fiz tudo aquilo que eu tinha que fazer. Que essa seja a geração, em nome de Jesus, que vai usar dos seus dons, que vai viver o seu chamado, e quando se encontrar com Jesus, vai falar, missão cumprida. Aleluia. Ele fala para quem fez todas as coisas, semeou tudo, 100%, parábolas dos talentos, Mateus 25. Eu falo um pouco rápido. Quem já percebeu? Amém. Quem não percebeu é que não está entendendo nada do que eu estou falando. Mas que Deus te toque, que Deus sempre toca, faz alguma coisa em nome de Jesus. Mas ele fala, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, te colocarei sobre o muito, entra no gozo do seu Senhor. Que nós todos possamos ouvir isso um dia em nome de Jesus. Que agimos como bons mordomos daquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Sempre eu vou ter aquilo que o Senhor deu para mim na minha vida. Porque os dons e os chamados são o quê? Eu posso atrasar o meu chamado, eu posso não cumprir o meu chamado, eu posso não melhorar os meus dons, eu posso não exercer aquilo que posso. Eu sou livre, tanto para fazer quanto para não fazer. Quem quer muito, planta muito. Quem quer pouco, planta pouco. Semeia pouco. Você é livre. Olha para quem está do seu lado e fala, além de bonito, já profetiza, que a gente é profeta aqui, às vezes a pessoa não é tão bonita, né? E essa é uma estação que os feios estão felizes. Tudo de máscara. Quem está investindo em aparelho está triste, que não pode nem mostrar os dentes retos. Né? Mas é uma estação peculiar. Amém. Ok, vamos lá, pode passar. Brincadeiras à parte. Romanos 11:29 diz: então você nunca vai perder o que nasceu com você. Você nunca vai perder o que nasceu com você. Pastor, por que é importante falar isso nessa estação? Eu quero falar que você é importante para Deus. Tem dons em você que, queridos, são colocados em você para que nós sejamos beneficiados. Os meus dons, o meu chamado não são para mim mesmo. Eles não têm como ser usados exclusivamente para mim. Os meus dons sempre são para beneficiar o próximo. Quem já passou por um bom professor? Meu Deus, só isso? Os outros nunca tiveram um bom professor? Deus tem misericórdia. Você já imaginou se tivesse aquele conhecimento só para ele? Não ia adiantar? Nada. Os seus dons são para as outras pessoas. Deixa eu exemplificar uma coisa sobre chamado e fazendo um pouco isso. Você nunca vai perder aquilo que nasceu com você. Amém, amados? Porque o Senhor te escolheu, o Senhor te definiu. Vou falar alguns textos e algumas coisas importantes disso. Estou conseguindo me fazer entender sobre dons e chamados? Todos nós temos dons, todos nós temos um chamado. Ninguém aqui, independente de quem é, está fora disso. Por que Satanás quer atacar a gente e tirar isso? Se você não usar os seus dons e não cumprir o seu chamado, algo vai ficar faltando nessa terra, nessa estação, nessa geração, alguém vai ter que fazer por você. Deus vai levantar um outro. Mas por que você está falando isso, pastor? O que Satanás quer fazer é te desvirtuar de você não usar os seus dons ou perverter o seu chamado, não andar com o seu chamado. Por quê? Ele atrasa as coisas.
Ele atrasa o crescimento, o amadurecimento do corpo de Cristo, ele atrasa que as pessoas possam ser edificadas pelos seus dons, ele atrasa um monte de coisa. Mas nós não vamos viver assim em nome de Jesus. Vamos continuar avançando, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A nossa igreja tem coisas que nasceram com a nossa igreja. Como é que é o nome da nossa igreja? Bola de Neve. É normal esse nome? Seja sincero. Quem já ficou meio assim de falar em que igreja se congregava? Algumas pessoas, né? Agora já é normal falar Bola de Neve, mas deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Uma das coisas que são DNA da nossa, a minha amada esposa, pastora, que quando a gente fala Bola de Neve, o que pensa você? O que você pensa? Fala aí o que você pensa. Fala uma palavra bem alta, Marcelo. Evangelismo, ok. Deixa eu perguntar para o Paulinho, o que você pensa que está na comunicação quando fala Bola de Neve? Poder? Glórias a Deus, que bênção. Jana, o que você pensa? Família, ok. Suli, o que você pensa quando fala Bola de Neve? Jovens, ok. Adriano, o que você pensa quando fala família? É Bola de Neve. Multidões, glória a Deus. Por que você está falando isso, pastor? Porque todos esses elementos estão dentro da gênese da igreja. Faz sentido ou não? Bola de Neve era uma coisa que ia crescer. É uma igreja que tem muitos jovens. Embora você faça um censo, você fica assustado. Quer ver? Ó, quem tem menos de 20 anos? Levanta a mão. Levanta bem a mão. Você tem força para levantar a mão. Ok. Quem tem mais de 20 anos? Quem tem mais de 30? Eu vou parar aqui, pode ficar tranquilo. Que tem uns que não conseguem nem teclar ali na coisa, não conseguem nem escrever mais. Ok, nem sabe achar o emoji de mãozinha, né, para levantar, que já tem mais de 30, com certeza. Que os mais novos iam saber achar no Facebook ou nas redes, né, se estivesse assistindo. Mas por que eu estou falando isso? Tem coisas que são do DNA da igreja. Eu percebo que está se movendo um avivamento, as coisas estão acontecendo quando os jovens estão vindo. Mas se você for olhar a idade da igreja, não é tanta de jovem assim, mas ainda tem essa ideia. Tem ou não tem? E graças a Deus, porque nossa igreja tem no seu gênese ganhar jovens. Tem ou não tem? Quem os seus filhos gostam de vir na igreja? Amém. Nunca perguntei, pastor, né? Mas tem várias pessoas aqui que foi o primeiro filho que se converteu, depois os pais vieram e assim por diante. Glórias a Deus. As coisas que estão conosco, nós nunca vamos perder. Falaram como a igreja de jovens fala em multidões, falaram que é uma igreja evangelística. Quem concorda? É o DNA da nossa igreja. A gente faz célula, a gente faz as coisas, a gente faz ação, nós queremos ganhar vidas. Isso não está atrelado ao pastor ou ao ministério de evangelismo, é todo mundo. Quem já falou de Jesus para alguém? Claro, esse é o seu DNA. Você volta, você fala, eu sou lá da Bola de Neve, não sei o que, vai lá um dia visitar, Deus vai fazer alguma coisa, dá um presente, faz algo, faz parte do nosso DNA da igreja. Nós vamos ganhar vidas que não vão ficar na igreja aqui. Nós vamos converter e vamos ir para outras igrejas, nós vamos dar glória a Deus por isso. Mas às vezes ela não ia entrar numa outra igreja, mas ela entrou aqui, achando que era uma sorveteria, como disse a tia Karen à tarde, né? Falava que Bola de Neve é sorveteria e assim por diante. Tem coisas que estão dentro de você que fazem parte de você. Faz sentido o que eu estou falando? São coisas que você nunca vai perder. Eu trabalhei com esporte muitos anos. Esse dia eu estava falando com a minha mãe, e eu falando com o do meu irmão também, que trabalha com esportes, outro gosta. Meu pai gosta de esporte, até os 70 anos joga bola ainda, joga malha, né, mano? Causa uma confusão na praia. Alguém sabe o que é malha? Levanta a mão quem sabe o que é malha. Quem não sabe o que é malha. E não é malha, não acho que meu pai tem 70 anos, que ele brinca aquela bolinha lá e fica dando voadora nos outros. Você acha que ela da escola, não é aquela malha. Malha é um disco, assim, é igual jogar um Betis, põe 2 palitinhos assim, você pega um disco de ferro e você taca longe e tenta derrubar o palitinho. Imagine a prudência jogar malha na praia. E meu pai joga, não joga, pastora? Horas. Do lado do guarda-sol. A última vez que eu levei meus filhos para a praia, que ele mora na praia, eles armaram, estava assim, ó, a praia vazia. O nosso guarda-sol, a praia. Meus filhos brincando aqui na beira da praia. E na frente do guarda-sol, o que meu pai fez? Ele e os caras lá armaram a malha. Eu falei, ô pai, com todo o amor, mas pai, põe a malha pro lado ali, pai. Não tem perigo, a gente não vai acertar uma criança. Eu falei, pai, até acertar. Daí aconteceu o que quando acerta? Acidente. Então o sábio vê o prudente vê o mal e desvia. O tolo passa na frente e sofre o dano, né? Então não vamos deixar nenhuma criança sofrer o dano, vai jogar malha para lá. Mas por que eu estou falando dessas questões? Dentro da minha vida particular, das coisas, eu gosto de esporte até hoje, né, pastora? Eu não tenho dom para esporte, outras coisas, eu falo isso um pouco lá na frente, né? Mas, por exemplo, se não fosse esporte, eu nunca casaria com a minha esposa. Não é? A pastora já foi minha estagiária. Trate bem os estagiários. Eles podem mudar a sua vida. Mas não é com essa intenção. Amém. Eu vou parar aqui, senão vai dar uma complicação. Vamos lá. Pode passar. E agora eu quero falar algumas coisas importantes. Está comigo? Meus dons e os meus chamados estão dentro de mim. Meus dons e os meus chamados em Deus são o quê? São o quê, amados? Quem tem filho? Quem tem filho bebê? Bastante gente. Alguns têm filho bebê. Quem já teve filho? Ok.
Seu filho chegou, antes de ontem, um desses dias eu estava carregando, acho que faz uns 2, 3 dias atrás, eu estava carregando meu filho Isaac no colo e estava levando ele para o quarto para dormir. Ele já está meio olhando assim, que eu olhei e falei, meu Deus, já está grande. Grande para o meu padrão, tá bom? Né? Que ele já tem mais de 1 metro, já passou da metade do pai, né? E tem só 4 anos, eu levando ele e eu falando com ele assim, indo levar ele para a cama. Eu com ele levando ele, falei assim, Isaac, você nem sabe, cara, quantas coisas você já fez na minha vida. Ele estava dormindo, não estava escutando nada. Vocês estão comigo aqui? Eu falei, filho, você mudou tanto a minha vida. Você é meu primogênito. Só o fato de você existir, você já me fez ser um pai. Quem é pai entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Ele não tinha feito nada, era um bebê ainda, só tinha me gerado gasto e um monte de coisa. Mas porque ele é alguém enviado por Deus? Porque vida só Deus quem pode dar? Independente de como foi concebida as coisas, Deus é que dá vida. Você está aqui nessa terra, você tem um plano e um propósito. Ele sem fazer nada, só de existir, já cumpriu o propósito dele na minha vida. Ele ainda não cumpriu o propósito dele em si, de outras coisas que ele vai fazer. Eu creio que tem coisas para cumprir, em cada etapa da vida dele. Mas só o fato dele vir a existir, ele já cumpriu um propósito na minha vida e na vida da minha esposa. Estou conseguindo me fazer entender? Você já cumpriu coisas que você nem imagina da parte de Deus, quando você era criança, quando você nasceu, quando a notícia chegou que a tua mãe estava grávida de você, em nome de Jesus. Pastor, fui adotado, me deram e outras coisas. Você cumpriu um propósito da vida de outra pessoa, de aprender a amar, de amar voluntariamente, só de você existir. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Então os dons e os chamados vêm da parte de Deus. Deus é Espírito. E aqui eu quero falar algo importante para vocês. Vamos ler esse texto de Jeremias 1,5. Quem é mais profético gosta desse texto aí, ó. Antes que eu te formasse no ventre materno, Deus falando, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta para as nações. Vocês me permitem falar um pouco disso? Aqui tem uma das comprovações mostrando que Deus já nos viu antes de tudo. E aí o que Deus está falando, olha como dons e chamado vêm da parte de Deus, são espirituais e irrevogáveis. Vocês me permitem falar sobre isso um pouco? Então eu estou aqui, ó, amados. E ele está falando para Jeremias. O que ele fala lá o texto? Antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia, eu sabia porque você viria para essa terra. Eu já sabia os dons que tinha dentro de você. Ó, querido, antes de você ser um espermatozoide e um óvulo, tá lá esperando lá, e o espermatozoide chegar lá, juntar, virar um zigoto, ser formado como um ser vivo dentro da barriga da mamãezinha, todo mundo já viveu. Se você achava que você nasceu da cegonha, aí eu já vou te falar a verdade aqui na igreja. Né? Antes de você ir para a barriguinha da mamãe, Deus já te conhecia. Quem pode dizer amém? Já sabia os dons, os talentos que ele tinha para colocar nessa geração através da sua vida. Você nem tinha nascido, você era só um espírito. E aí ele fala assim, ó, e antes que saísse da madre, eu te o quê? Eu te o quê? E te? Antes de você sair do ventre da sua mãe, eu já tinha um chamado para a sua vida. Eu já tinha te separado, te constituído algo. Estou conseguindo fazer entender? Porque quando é uma questão espiritual, querida, ela já está consolidada no mundo espiritual. Nós já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Diz a palavra de Deus, nenhum principado ou potestade tem poder sobre as nossas vidas, nenhum, porque eu já venci o mundo, amém? Já está consumado, no nome de Jesus, todo o joelho tem que se dobrar, se não se dobrar aqui, vai se dobrar no último dia, amém? Mas aqui eu quero explicar isso, vocês estão comigo? Isso quer dizer que eu lá no ventre da minha mãe, quando estava sendo formado e as outras coisas, Deus já tinha plano, propósito, chamado, dons dentro de mim. Aí quando eu cresci e formei, vocês estão aqui comigo, amados? Ele já tinha algo consagrado, separado para eu fazer de coisas espirituais. E o que acontece quando eu vou crescendo no meu corpo físico, quando eu manifesto os meus dons, as coisas que foram dadas por Deus, os meus dons, as coisas que foram dadas por Deus, quando eu manifesto eles, o meu chamado começa a se cumprir. Porque já está tudo dentro de mim, estou conseguindo entender? E ao passo que eu ando no caminho do Senhor, isso vai sendo aperfeiçoado. Ao homem, todo caminho parece bom, mas leva ao caminho de morte. Provérbios, amém, amados? Todo caminho parece bom aos olhos do homem, mas o Senhor pesa os corações. Ou espírito em algumas traduções. Ou seja, se a gente ficar no caminho do Senhor, andar nas coisas que o Senhor tem, os planos deles vão se cumprir para a nossa vida. Os meus dons e os meus chamados são irrevogáveis, mas eu posso pervertê-los. Porque ele disse que o que ele tinha do meu chamado é o quê? Você fala consagrado. Consagrado ou separado. Vou exemplificar. Um dos dons que eu posso falar que eu tenho, graças a Deus. Falar, até porque eu falo. Amém, amados? É um dom de Deus, pastor? É, porque quando você ouvir a história da minha vida, você vai descobrir que eu falei desde cedo, desde muito pequenininho. Amém, amados?
É um dom que eu tinha. Quando eu não usava no propósito de Deus, eu mentia para os outros. Eu era bem mentiroso, mentia de todas as coisas. E falava tão convincente que às vezes até eu acreditava na minha mentira. Se você não usar o seu dom para algo em Deus, você provavelmente vai perverter esse dom. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou estou fazendo a vontade de Deus, ou estou fazendo o que não é a vontade de Deus. Consigo me fazer entender? Que o Senhor levante uma geração nesse tempo que vai usar os dons em nome de Jesus para Deus. Vai fazer as coisas para que o Senhor seja glorificado. E eu quero falar algo que é muito importante. Lê comigo essa frase. Não, volta. O seu futuro? Mas o seu futuro não está? Mas se Deus fez todas as coisas, me deu os dons e talentos, eles são meus dons e chamados, que são irrevogáveis. Ele colocou isso aqui dentro de mim, desde antes de eu nascer, ele no meu espírito está dentro de mim. Isso quer dizer que as coisas que eu vejo no meu espírito profeticamente, que o Senhor me mostra, elas não estão fora de mim, elas estão dentro de mim. Tudo que eu vou ser já está em mim agora. Agora. Só que às vezes, aqui está o detalhe, vocês me permitem? Enquanto durar a terra, haverá dia e noite, frio, calor, verão, inverno. A primeira que ele fala em Gênesis, haverá plantio e... Gálatas 6, 7, 8. De Deus não se zomba, não se engane o homem. Certamente o que plantares colherás. Aquele que planta na carne, colhe na carne corrupção. Aquele que planta no espírito, vida eterna. Falei meio rápido, mas amém. Depois vocês escutem em velocidade diminuída aí da internet. Mas eu falei a Bíblia. Posso explicar algo das nossas vidas aqui? Quem me permite? 3 coisas pautam tudo que você está vivendo hoje na sua vida. Quer entender o cenário da sua vida? Você para e eu vou te explicar. Com esses textos que eu te falei. Tudo que você está vivendo na sua vida é algo que você plantou e você está colhendo hoje. Tudo que você está vivendo na sua vida é algo que você plantou e está colhendo hoje. Ou outra, uma lei de plantio e semeadura. Eu não sou o único semeador. Você pode estar vivendo coisas que alguém plantou na sua vida, tanto de bem quanto de mal. Às vezes uma criança sofreu um abuso, tem trauma, tem um monte de coisa, violência e outras coisas. Ela que plantou, não foi ela que plantou, outra pessoa plantou. Também tem os benefícios. Quem aqui viveu numa casa que você podia comer, pelo menos? Meu Deus, todos os outros não, Pai, em nome de Jesus. Tem coisas que você vive na sua vida porque seus pais beneficiaram. Ou tem gente que vive coisas simplesmente porque os outros estão orando por você. Nós temos um ministério de intercessão que ora pela igreja. Eu e a pastora oramos todo dia por todo mundo que é da igreja. Pastor, primeira vez que eu vim, eu oro por você. Eu oro, Senhor Deus, abençoe todos os membros, todos os frequentadores, todos os visitantes, todos os futuros visitantes. Eu já orei por você. O que você está vivendo agora é fruto de que alguém pode ter feito na sua vida. Posso? Ou a última coisa, eu também estou vivendo, que não deixa de ser importante, talvez até mais importante, eu vivo também da misericórdia de Deus, das coisas erradas que Ele ajusta, porque a misericórdia dele é nova a cada manhã, e da graça, do favor de Deus sobre a minha vida. Consegui me fazer entender? Entendendo isso, querido, eu sei que o meu futuro não está lá na frente. Está vendo o gasofilácio lá? Meu futuro, vamos dizer que é o gasofilácio. Pastor, às vezes a gente pensa isso, meu futuro está fora de mim, eu tenho que chegar no meu futuro. Faz sentido o que eu estou dizendo? Não, querido, você tem que manifestar o seu futuro, porque tudo que nasceu, que Deus colocou, o seu chamado está dentro de você agora. Agora está dentro de você. Por que você está falando isso, pastor? Porque olha aqui, ó, aqui está a diferença. Deus não dá o fruto, Ele fala que é a gente que tem que frutificar. Ele dá Deus dá semente ao quê? Deus dá semente ao quê? Então, porque eu tenho uma visão profética de qual é o meu futuro não está lá fora, meu futuro está aqui dentro. Só basta eu semear agora a semente certa para que eu possa ter a colheita. Pelos frutos vos conhecereis. Quem pode dizer amém por isso? Olha para quem está do seu lado e fala, para de olhar para fora, para de culpar os outros. Vocês estão aqui comigo, amados? Porque os dons chamados de Deus são o quê? Irrevogáveis. Ele dá semente a quem? Semeia. Está vendo o teu futuro? Semeia. Está vendo o teu futuro? Semeia. Está vendo o teu futuro? Semeia. Agora, a única coisa que o teu futuro vai ouvir é o que você está fazendo hoje. Jesus mesmo falava, ó, tem coisas que eu falo para vocês, vocês não vão entender, nem cabe eu falar agora, é melhor esperar o Espírito Santo vir e resolver, porque eu estou plantando uma semente. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não produz fruto, mas se ele cair na terra e morrer, produzirá muito fruto. Que essa seja a estação, Pai, em nome de Jesus, em que nós vamos falar com o nosso futuro, em nome de Jesus. Nós vamos colocar agora nessa estação o futuro que nós queremos. Pai, move de forma sobrenatural. Eu quebro tudo que tem paralisado os teus filhos, as pessoas olhando para as coisas. Quando eu tiver, eu vou fazer. Quando eu ver as coisas acontecendo, não, nós vamos agir por fé, nós vamos lançar semente, sem as coisas estarem acontecendo agora. O que eu vejo do futuro do meu filho, eu vou preservar ele agora. O que eu penso de onde ele vai chegar, eu vou preservar ele agora. O que eu vejo da minha vida, eu vou me guardar agora nessa estação para que eu possa chegar naquele lugar. Eu contei um testemunho, vou ter que contar aqui online. Pastora, me perdoe.
Eu estava desviado, eu não gosto de ficar contando coisa errada assim, mas eu só quero mostrar como Deus preserva algumas coisas. Vocês me permitem, em nome de Jesus? Quando eu estava desviado, eu era virgem, naquela época já velho, já uns 19, 18, 19, 20 anos, estava desviado. E aí eu fui levar uma menina no cinema. À noite, sabe? Para passar a noite, assistir um filme no cinema. Que tem restrição. Todo mundo entendeu onde eu ia? Sim ou não? E eu me lembro, eu já contei isso para a pastora. Olha a cara da pastora. Ok, eu só quero explicar uma coisa aqui para vocês. Meu futuro está dentro de mim agora. Eu sei e Deus sabe. Ninguém mais sabe. Eu sei um pouco, em parte, que aquele mesmo quem profetiza em parte. Amém, amados? E eu me lembro que eu fui pegar dinheiro, sacar no caixa eletrônico. Irmãos, não consegui sacar dinheiro. Travado. E eu, meu Deus, essa coisa para pedir para Deus. Não deu certo, graças a Deus. No outro dia eu vou olhar minha conta, tinha dinheiro, tudo não acontecia. Por quê, pastor? Porque os dons chamados de Deus são irrevogáveis. Nesse ponto, foi uma coisa que eu dou graças a Deus pela educação dos meus pais, pela graça de Deus sobre a minha vida. Eu não fui uma pessoa promíscua, tive pouquíssimas relações. Amém, amados? Mas o que isso te beneficia? Gente, eu lido com gente. Eu trabalhei com esporte, com mulher, né, pastora, durante anos. Se eu fosse uma pessoa que tivesse problema nessa área, eu poderia até cumprir algumas coisas. Eu tenho certeza que ia prejudicar muito das coisas. Amém, amados? Mas que eu tive pureza, Deus me preservou. Hoje eu tenho as consagrações, as coisas que eu me coloco, não é porque eu já estou vivendo o que Deus me mostrou, mas é porque eu sei que aquilo que está dentro de mim, já está dentro de mim quando? Quando? Eu já vi pessoas que Deus dá uma promessa, fala uma palavra, mas ela não se comporta agora como se ela estivesse dentro. Vou contar uma história para vocês. Vocês me permitem aqui no nome de Jesus? Olha para quem está ao seu lado e fala, o seu futuro está dentro de você. Eu e a pastora somos muito rigorosos com a educação dos nossos filhos. Por quê? Porque a gente tem uma visão parcial de onde eles vão chegar. Deus vai levar para lugares maiores, em nome de Jesus. Então a gente preserva algumas coisas. Eu me lembro de um estagiário, vou contar essa história do estagiário. Se você estiver na internet, não estou falando seu nome, nem lembro seu nome para falar a verdade. Que Deus tenha tido graça sobre a sua vida. Eu era coordenador, trabalhava num local e eu tinha muitos estagiários dentro da Universidade Tuiuti. Eu trabalhava, a pastora trabalhou lá comigo. Lá que eu a conheci assim mais, né, pastora? Provavelmente já tinha se visto no meio do esporte. E aí um estagiário, ele chega para mim, que diz, ele faltou mais de 3 vezes, num período de 2 meses, daí já era demitido automaticamente, né? Regra, CIE, aquelas coisas. Aí o estagiário chegou para mim, e eu falei, querido, essa última justificativa de falta aqui sua é inadmissível. Vou ter que te mandar embora. Aí demiti e tal, todas as coisas. Depois que eu demiti, ele assinou os papéis. Eu falei, posso te dar uma dica? Eu sou uma pessoa assim, sou um pouquinho mais velho que você, já estou na área aqui há alguns anos. Ele pode. Eu falei, agora tirando aqui a parte, eu te falar, cara, essa desculpa que você deu aqui, ó, isso aqui não é uma justificativa de falta, isso é uma desculpa. Porque ele não veio lá numa aula, sabe qual que era o motivo, amados? Chuvas torrenciais. Eu falei, cara, isso não é coisa que você fala de justificativa de falta. Por dentro estava querendo falar, você não é de açúcar, né? Você não derrete. Para isso inventaram um tal de guarda-chuva, né? Ônibus e outra coisa, você pode ir, todo mundo sabe que existe vida mesmo que chova. Você pode sair de casa e tal, ok, né? E daí, aí ele falou assim para mim, daí eu falei, cara, não pode faltar em 3 meses, 3 faltas, não sei se era 3, era o número lá de faltas, tanta falta, você está sendo desligado por isso, na sua profissão, se você quer se dar bem na sua profissão, não falte, não tenha um comportamento assim. Sabe qual foi a resposta dele? Pelo quanto vocês me pagam como estagiário, é assim que eu tenho que me comportar, e minha vida é assim, se eu ganhasse, mas eu não fazia isso. Deixa eu te contar. Dentro de mim eu já pensei, nunca será. Por quê? Porque o meu futuro está dentro de mim. Então consegui me fazer entender? Se ele tivesse visão de futuro mesmo, ele saberia que ele se comportaria como um professor a partir do momento que ele está estagiando para ser professor. Se você soubesse que você é um cidadão dos céus, no plano de Deus, no plano perfeito, você já se comportaria aqui nessa terra como se você estivesse no céu. No céu, digo dos céus tocando a terra. Santidade, vou viver com aquele que é santo, eu não tenho como viver diferente. Eu abro mão das coisas desse mundo, as coisas desse mundo não são mais meu prazer. Meu prazer está na lei do Senhor, e nela medida de dia e de noite. Esse é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto no tempo certo. Porque quem tem uma visão de Deus das coisas, não fica querendo fruto antes. Se você está plantado junto ao ribeiro das águas, você sabe que um dia o teu futuro vai aparecer, mas ele já está dentro dele. A árvore produz muitos frutos em muitas estações. Sim ou não? Onde é que estão esses frutos? Dentro daquela sementinha que foi plantada.
Que semente que está em você que precisa ser plantada em nome de Jesus nessa estação? O que Deus precisa fazer para despertar isso aí? Que chuva tem que molhar essas sementes que estão guardadas há muito tempo? Pai, em nome de Jesus, derrama uma unção, uma graça. Toca as pessoas que estão nos ouvindo também. Desperta os dons, Pai. Nós queremos ver uma geração de plenitude, todas as coisas de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Olha para quem está do seu lado e fala, já está tudo aí, meu irmão. Vou falar rápido isso. Satanás quer sempre perverter, corromper a semente, te sujar, porque se ela sujar a semente, ela contamina aquilo que vai acontecer. E você foi consagrado a Deus. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, é para não se usar em outras coisas, em nome de Jesus. Amém, amados? Isso não quer dizer só as coisas de ministério dentro da igreja. É no seu trabalho, você é um advogado íntegro, um professor íntegro, um milionário íntegro. A galera está esperta, né? Uma pessoa de grande sucesso íntegra, um músico íntegro, uma dona de casa íntegra, tudo isso é o mais importante. Nosso padrão de retidão diante dos céus. Vai, pode passar. Vamos lá. Seu dom opera conforme o seu? Efésios 3,7, Paulo fala assim, né, do evangelho do qual fui constituído. Ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Dom é algo espiritual. Meu chamado também é espiritual. Se eu não cumprir o meu chamado e as coisas na terra, querido, tem muita gente que não vai cumprir o chamado. O Senhor fala, a gente vai fazer coisas que parece que é da igreja. Fiz obras, fiz um monte de coisas, expulsei demônio, preguei o evangelho, ele vai falar, não te conheço. Porque quando eu me apresentar diante de Deus, eu posso ter vivido os meus caminhos ou os caminhos do Senhor para minha vida. Vai ter gente que vai chegar lá no céu e falar, Deus, fui um médico de grande sucesso, operei diversas pessoas, salvei 500 vidas, gente não morreu, descobri a cura da enfermidade que assolou o ano em 2020, essas coisas, e o Senhor vai falar, muito legal. E em todo o trabalho aproveita. É a própria palavra do Senhor. Mas ele fala, mas eu não te chamei para isso. Eu te chamei para você ser um pastor de 10 pessoas. Cuidar de uma igreja pequenininha. Porque aquela igreja pequenininha, Deus ia mover através de um jovem que se ia converter. E ele ia tocar o mundo inteiro. Ele ia mover a África, a todos os lugares, milhares de pessoas. Movido da eternidade, o dever dá alguns exemplos assim. Vai chegar também uma pessoa que é um pastor, ele vai falar, fui um pastor, toquei aquela cidade. Deus, olha só, aquela cidade inteira se converteu. Amém, amados? Minha igreja tinha 4.000 pessoas, famílias tocadas, assim umas 10.000 foram tocadas por aqueles que eles conheciam, todas as coisas que aconteceram, todo trabalho aproveita. Você tem o fruto das coisas que aconteceram. Aí Deus vai falar assim, pois é, mas eu tinha te projetado para ser um advogado. Não, pastor. Tinha te projetado para ser um advogado. Você ia exercer a função pastoral advogando, cuidando do povo e do rebanho de Deus. Mas você ia legislar, você ia ser colocado lá no Supremo, lá em cima, em coisas poderosas que Deus ia fazer. Você ia criar você ia proteger a igreja quando quisessem fazer leis contra a igreja. Você ia amparar centenas de milhares de pastores que poderiam pregar o evangelho. A igreja ia crescer e ia mandar missionários do Brasil para o mundo inteiro. Quem está me entendendo aqui? Olha para quem está do seu lado e fala, use os seus dons. Cumpra o seu chamado em nome de Jesus. Os meus dons são conectados com o meu chamado. Vocês estão vendo uma engrenagem aqui no desenho da minha engrenagem? Como é que funciona uma engrenagem? Ó, esse dente aqui, ele roda dentro desse dente que faz toda uma engrenagem funcionar. Faz sentido? Bicicleta funciona com duas engrenagens, né? Uma coroa e uma catraca. Seus dons são como se fosse cada dentinho daquele. Por quê, pastor? Os meus dons vão me levar para o meu chamado. Quem já andou numa bicicleta que quebrou só um dentinho da corrente? Da corrente não, um dentinho da catraca ou da coroa. Dá para andar? Não. Dá, mas se você dá uma pedalada errada ali, amados, se é homem, pode comprometer até as futuras gerações dele. Tá vendo como não usar um dom atrapalha o seu chamado? Estou conseguindo fazer entender? Seus dons têm a ver com o seu chamado. Os seus dons operam em favor do seu chamado. É o que Paulo fala. Do qual foi constituído o quê? Conforme o quê? O dom de Deus. O Senhor tem algo sobre a sua vida para ser manifestado para todos nós nesse tempo, nessa estação, em nome de Jesus. E você manifestando isso da melhor forma possível, você vai fazer com que o seu chamado se cumpra e você vai beneficiar muitas vidas. Muitas vidas vão ser tocadas e transformadas em nome de Jesus. É o que eu quero falar sobre isso, sucesso no reino dos céus, não é fazer. Eu falei sobre sucesso aqui, não falei humano? Jesus, querido, no padrão humano, ele morreu no meio de 2 ladrões, ele foi largado por todos os seus seguidores. Sim ou não? No padrão humano de sucesso, nada de sucesso. No padrão de cumprir tudo que eu tinha falado a respeito dele, sucesso total.
Todo nome tem que ficar debaixo do nome dele. Tem poder para quebrar principado, potestade, único digno de abrir o selo, único digno de abrir o livro, Jesus o Cristo, Cordeiro de Deus. Que seja real nas nossas vidas, que o Cristo em nós apareça. Nossa multiforme, Paulo fala da multiforme graça de Deus, presente de Deus. E o Senhor te usa para manifestar isso nessa cidade, nessa estação, em nome de Jesus. Que em 2021 você seja realmente a manifestação dos filhos em todos os dons que o Senhor tem. E cumpra o seu chamado. Está cumprindo o teu chamado, dá tanta alegria que você pode estar com o mundo contra as coisas, quando você está fazendo aquilo que Deus te pediu para fazer. Vou falar sobre dons agora. Pode passar mais um, por favor. Acredito que é isso. Ok. Meus dons vão me levar para o meu chamado. Posso explicar para vocês? Vou usar 2 exemplos bíblicos. Quem me permite? O chamado de José. Quem conhece José do Egito? Já viu uma novela, um desenho, um filme, um midinho, um superbook, né? O que não conhece José do Egito? Quem está nos visitando pela primeira vez, tem uma novela também, tem um monte de coisa, mas deixa eu te contar quem era José do Egito. Ele é um cara que ele foi levantado de uma nação, da nação do filho de Israel, né? Para preservar a nação de Israel e para governar o Egito, preservar uma nação, manter a linhagem de Deus limpa, imaculada e preservada, para levantar para os seus filhos. Ele tinha um chamado que era qual? Qual que era o chamado de José? Ele fala no fim da vida, vocês fizeram mal para mim, mas Deus usou isso para mim, porque eu estava aqui para preservar a nação dos meus filhos, chamado de governo. Tudo que José ganha com a sua administração é as riquezas que o povo, quando eles saem lá no Êxodo, eles saem com aquelas riquezas. Quem pode dar glória a Deus? Porque as riquezas já estavam dentro deles. O futuro já estava dentro deles. Só tinha que esperar manifestar. Se souberam colocar uma semente. Vocês estão aqui? Então tá. José, querido, ele tinha um dom. Qual que era o dom de José, que é bem explícito? Interpretar sonhos. Tem um filminho bem legal, não sei se existe onde dá para assistir, José, acho que é o Príncipe dos Sonhos que fala. Uma animação bem antiga. Alguém já assistiu? Ela é bem fiel à Bíblia, algumas coisas. Pastor, você assiste desenho? Eu tenho filho, né? Assiste desenho. José tinha um dom, quer interpretar? Quer interpretar? Sonhos. Ele contou o sonho uma vez, a galera não entendeu a sua interpretação, deu briga dele com os irmãos. Depois ele vai seguindo. Chega um momento da vida dele que ele interpreta sonhos. Ele vai ficando apurado em interpretar sonhos, melhorando o seu dom. Vocês estão aqui comigo? Só quero mostrar algo. O dom de José era o que então? O que era? O chamado dele era? Ele usava o dom dele? Usava o dom, tinha vergonha do dom, falava dos dons de sonhos. Ele era um homem de sonhos. Amém, amados? Por causa do dom deles de sonhos que ele teve quando ele era jovem, ele arranjou a maior confusão com a família dele. A família dele mandou ele embora de casa. A família dele ameaçou que matou, mentiu o pai que matou, deu um monte de problema. Mas esse dom deu a oportunidade dele de melhorar o chamado dele, porque ele já tinha um pouco do chamado dele, cuidando dos irmãos que eram mais velhos que ele. Quem pode dizer glória a Deus por isso? E o dom dele gerou um maior problema, separou da família, deixou um monte de coisa, e foi trabalhar de escravo lá no Egito. Vocês estão me acompanhando aqui no raciocínio? Ele foi trabalhar de escravo no raciocínio. O problema que deu aos olhos humanos do dom dele, trouxe ele para o começo do chamado dele. Ele começou a administrar em outra nação. Ele começou a viver o chamado dele na casa de Potifar, numa proporção. Aí depois deu um problema que tinha a graça de Deus sobre a vida dele. E aí ele vai para a prisão, fica escondido lá na prisão. Depois de um tempo, a Bíblia diz que ele se torna um administrador da prisão. Porque o dom e os chamados de Deus são o quê? Irrevogáveis. E dependendo do resultado que deu, ele continuou usando seus dons. Um dia vem duas pessoas do palácio, o faraó ficou meio bravo, mandou 2 presos. Os 2 têm sonhos. Não é sonho de comer, aqui é sonho de sonho, né? Os 2 tiveram um sonho, um teve um sonho. O sonho dele é que ele ia viver, ia ser restituído depois de uns dias. O outro é que ele iria morrer depois de uns dias. Posso falar isso? Eu gosto de falar isso, já falei em outras pregações, mas isso eu acho tão importante dos dons. Quem quer viver o seu chamado? Quem quer ver o seu chamado de verdade? Consagre os seus dons a Deus. Viva em retidão com os dons que Deus te deu. Eu nem um amém. Viva em retidão com os dons que Deus te deu. Se você fizer em retidão com os dons que Deus te deu, tenha certeza absoluta que o seu chamado vai se cumprir. Sendo fiel a Deus e não a homens. José, uma pessoa, um ia o quê? Viver, e o outro ia o quê? Morrer. Querido, falar que o outro vai viver é muito legal. É ou não é? Você já imaginou você falando com uma pessoa, a pessoa vem falar com você, eu queria te contar, Deus me mostrou que você vai morrer. Talvez alguns de nós nunca iam entregar essa palavra, irmão. Uns de nós iam pensar assim, bom, deixa eu pensar aqui o que vai acontecer. Cara, um vai viver e o outro vai morrer.
Vou falar que o cara vai viver. E o outro, o cara que vai viver, ele vai sair da prisão e vai seguir a vida dele. O outro, ele vai morrer. Eu não gosto de ver gente morrer triste. Então vou falar que ele vai viver. Porque não vai fazer diferença nenhuma. Tá os dois na prisão. Sim ou não, amados? Porque ele ia ficar mais preocupado em ficar bem com a outra pessoa, mesmo que ela fosse morrer, do que ficar bem com Deus. Porque Deus já tinha mostrado qual era a revelação do sonho. Sabe que às vezes a gente faz isso, né, irmãos? A gente sabe que a pessoa está em condenação, mas a gente não fala, a gente deixa. Olha para quem está do seu lado e fala, seja fiel ao dom que Deus te deu. Exortar e falar a verdade faz parte de algo profético. Diversas vezes eu tenho que trazer exortação, porque eu prefiro me justificar com Deus, não importa se os outros vão ficar felizes ou não. Importa é que eu tenha apurado meus dons. Vocês estão aqui comigo? O que isso gera, pastor? Isso gera algo muito interessante no que diz respeito a dons. Alguns anos depois esse cara tinha esquecido de José. Só que o faraó tem o quê? O faraó tem o quê? O que ele tem, gente? O que ele tem? E José era um cara que sabia interpretar o quê? Sonhos. E daí o faraó estava tendo um sonho, a pessoa que ele tinha interpretado um sonho, ele pensa assim, olha, o faraó está tendo um sonho. Na outra vez o faraó ficou meio bravo e já me mandou embora preso. Você acha que ele iria arriscar, indicar José para revelações se o percentual de José fosse 50%? Não, ele acertou o meu, mas errou do outro, que ele falou que o cara ia viver, o cara morreu. Mas se você for fiel nos seus sonhos, fiel nos seus dons, naquilo que Deus colocou na sua vida, o seu chamado vai chegar. Mesmo que ele esteja escondido lá na prisão, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que alguém tenha te esquecido. Na hora que o seu dom se manifestar em um outro lugar, Deus vai usar para que o seu chamado se cumpra em nome de Jesus. Quer viver, eu falo para os jovens, quer viver as coisas, Deus serve em todos os ministérios, serve com excelência, faz, até você encontrar aquela que Deus vai te colocar e vai te fazer. Amém, amados? Gerar onde o Senhor tem. Diaconia é um dom, servir. E a pastora falou, muito tempo diácono. Eu saí de diácono para uma unção pastoral, nem fui presbítero. Servindo. Quem quer ser o maior, que seja o menor e sirva. Agora, apure seus dons. Posso ouvir um amém, amados? José é fiel na excelência dos dons dele de falar a coisa certa que acontecer. Daí eu coloco minha cabeça a prêmio, porque esse cara acerta 100%. Que essa seja a estação em nome de Jesus. Que aqueles que estão presos, aqueles que estão se achados esquecidos nos seus dons, que o Senhor dê uma oportunidade do seu dom se manifestar nessa estação, nesse tempo. Você que está me ouvindo também pelas redes sociais, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Use os seus dons, irmãos. Posso dar mais um exemplo? Vocês me permitem? Um dia o rei estava endemoniado, rei Saul. Mas Deus disse que ele já tinha achado alguém segundo o seu coração. Chamado de Davi governar sobre Israel, ser um exemplo de um rei, de um homem segundo o coração de Deus. Também tem um chamado de guerra, foi guerreiro, um homem que derrubava gigantes. Quem pode dar glória a Deus por isso? Mas ele tinha um dom, o dom de Davi era artístico. Ele tocava, ele compunha, ele escrevia. Vocês estão aqui? Estou conseguindo fazer entender? Mas disse que ele era valente, herói de guerra, matava todo mundo, que era o seu chamado. Um dia, para que ele começasse a cumprir o seu chamado, viver um ambiente de palácio, ver as coisas, o Saul está sendo atormentado por um espírito maligno. Ele fala, em vez de deixar sem nada aqui o ambiente, vamos trazer uma adoração dos céus aqui, vamos trazer algo de bem, mas acha alguém que seja bom tocador, que saiba tocar, e alguém se levanta. Eu conheço um menino que é exímio tocador, sisudo em palavras, um cara bom, e trouxeram ele para dentro do castelo. Use os seus dons. Provérbios, nas outras traduções, no hebraico fica melhor essas palavras, mas na tradução original fala assim, os presentes te aproximarão dos reis. Presentes é a mesma palavra para dom. Vê alguém perito na sua obra, será colocado entre os grandes. Que o Senhor use os seus dons para que o seu chamado se cumpra. Seja fiel aos seus dons, em nome de Jesus. Manifeste os seus dons, invista nos seus dons. Faça aquilo que ninguém está fazendo. Faça diferente. Eu quero ver uma coisa nova, mas eu quero fazer uma coisa nova. Tem semente aí dentro de você. Elas já estão aí. Isso que é o que mais, amados, a pastora sabe disso, quem é líder, quem é pastor está me ouvindo sabe disso. Você olha para uma pessoa, você tem uma leve impressão do quanto de potencial que tem dentro dela. Não tudo, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado. Mas você tem um vislumbre de potencial, de coisas espirituais, a gente percebe. E daí dá uma tristeza quando você vê o cara morrendo com todas aquelas sementes. O futuro dele está ali dentro dele, só que ele não fica com a palavra profética. Primeira carta aos Coríntios 12:1 diz assim, a respeito dos dons, que sejais o quê? Que sejais o quê? Em nome de Jesus, nós não vamos ignorar as coisas que Deus deu para nós. Nós vamos viver todos os dons e o chamado de Deus para nossas vidas. 1 Coríntios 12:4 diz, ora, os dons são, mas o Espírito é o... Os dons são, mas o Espírito é o...
mesmo. Aqui nessa igreja nós estamos num culto agora nesse momento. Tem gente que sabe mexer no computador, está ali no computador passando os slides. Tem gente que sabe mexer na comunicação, o Paulo, o pessoal da filmagem, as pessoas que estão aqui. Tem gente que está cuidando de carro, tem o dom, gosta, consegue perceber o ambiente, as coisas, está lá operando as coisas. Tem gente que varreu a igreja, fez todas as coisas, está preparando. Tem gente na cantina, lojinha, todos os ministérios cuidando para que as coisas aconteçam no culto. A gente no boas-vindas e a galera. Os dons são de... E eu estou pregando, o outro está adorando, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Por quê, pastor? Porque a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um proveito, porque todo mundo aqui nessa casa manifesta os seus dons da forma correta. Todos nós podemos desfrutar da atmosfera de glória. Eu estou orando por você, a intercessão está orando por você, para que o culto flua bem, para que quebre toda a barreira espiritual. Tem todo mundo trabalhando dentro dos seus dons, para que haja proveito em nome de Jesus. Pai, eu quero profetizar nesse momento. Essa vai ser a geração que a Fazenda Rio Grande vai ver uma igreja se manifestando em seus dons, e a glória do Senhor enchendo os templos, e os templos serão cheios das igrejas, lugares onde a tua palavra é ministrada. Essa cidade será inundada com a tua glória, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Amém. Passa lá, por favor, me ajuda. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Deixa eu só fazer um review para a gente ir combinando. Você tem dons que estão dentro de você, querido, querida, amado, amado, dependendo da sua idade. Mesmo do mais tenra idade, aqui é o mais velho. Tem coisas que Deus quer fazer. Se ainda está vivo, tem algo a fazer com a sua vida. Deus não desperdiça nem vai desperdiçar nada. Me converti agora, pastor. Deus pode remir o tempo. Nem sei o que é me converter, pastor. Estou aqui pela primeira vez. Se vai aceitar Jesus hoje, você vai ver algo acontecer de forma sobrenatural. É humanamente impossível que eu fale algo aqui, toque a vida de todas as pessoas, mas o Espírito confirma a palavra. Ela não volta vazia sem cumprir o que lhe apraz. Amém, amados? Essas coisas que você está sentindo, você que está novo aqui, não sou eu, não é nada humano nem emoção, é o Espírito Santo falando com você. É o fruto das orações, do que a gente tem pedido para você, está aqui para você, está nos assistindo aqui agora. Cumpra o seu chamado em amor. 1 Coríntios 14, 1 diz assim: segui o amor e procurai com zelo. O quê? Mas principalmente, Paulo está falando, igreja, ó, deixa eu falar para vocês, procure, não sejam ignorantes, todas as coisas, mas agora procura com zelo as coisas espirituais. Buscar em primeiro lugar o reino dos, e a sua justiça, o seu modo operante, reto de andar e as... Você não? Seguir o amor e procurar com os dons. Porque se vocês fizerem, operarem nos seus dons, seu chamado vai se cumprir em nome de Jesus. Ele mesmo fala, porque sou ministro através do dom de Deus sobre a minha vida. E aqui, ó, que coisa interessante. Mas principalmente que faça o quê? Principalmente que faça o quê? O que é profetizar? Pergunta para quem está do seu lado. O que é profetizar? Profetizar é declarar a palavra de Deus ou futuras coisas de Deus. Amém, amados? Sobre a minha vida. Só que quando eu profetizo, eu estou falando das coisas que estão por vir. Por que eu posso falar e profetizar? O que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer o seguinte, ó: declara agora a semente que está dentro de você, para que o seu futuro se cumpra. Por falta de profecia, o povo perece. Agora, se eu tenho a visão das coisas, se eu pego essa semente, eu sei que eu quero uma manga lá na frente, eu pego a semente grandona, planto na terra, e eu vou ver. Ela vai ficar escondida por um tempo, mas as coisas vão acontecer no tempo certo. Profetiza. Declara as coisas sobre a sua vida. Fala da palavra de Deus. Quem pode dizer amém? E como é que a gente se comunica? Saudar os irmãos com salmos, cânticos, hinos espirituais. Amém, amados? A gente fala das coisas de Deus, a gente declara com a nossa boca, porque a própria palavra é uma semente. A semente caiu em boa terra e produziu a 30, 60 e 100 por um. O que é a semente? A palavra de Deus é a semente. Profetiza, igreja. Profetiza. Parece coisa louca as coisas que a gente fala, mas depois que a gente vê acontecer, a gente fala, isso é normal. Quando a gente profetizava, a igreja da Fazenda Rio Grande vai ser grande, esse lugar não vai comportar. Para quem está vendo, fala, tudo louco. Agora que vê cumprindo, fala, opa, eu acho que Deus pode fazer alguma coisa. Quem já profetizou algo sobre a sua família, sobre a sua vida e viveu isso? Profetiza. Que é um dom, alinha com Deus o tempo da sua vida. Traz o seu futuro para agora. Você tem um chamado para com Deus de algumas coisas, se consagra, se prepara para aquilo agora. Age com fé em nome de Jesus. Cumpra o seu chamado de amor. Porque ele falou seguir o que é o amor, ágape, o adiantar, o preocupar com os outros antes. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Marcos 16:15, fechando o culto, disse assim, ó: e disse-lhes,
Isso é a nossa missão. E de pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Estou juntando dois textos. Mas essa é a nossa missão. Quem pode dizer amém? Ela é só para os apóstolos? É indo até inclusive. Todos nós individualmente temos a missão de pregar o evangelho, falar das boas novas, trazer salvação, ser luz sobre as trevas. Não pode uma cidade edificada ficar escondida. Ela tem que ser colocada nos mais altos montes. Pai, levanta a geração que vai iluminar esse mundo. O Senhor falou, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas agora vocês são a luz do mundo. Você é a luz na sua casa, no seu trabalho, no lugar que você está, lá no bairro que você está, em nome de Jesus. Eu e a pastora estamos mudando, né? Da nossa casa, vindo morar aqui na fazenda após 10 anos, quase. Graças a Deus. Nossa terra prometida, o tempo de Josué. Estou no deserto agora que eu estou morando na casa da minha sogra, né? Tive que largar minha casa para poder alugar e vir para cá, tal, ajustar todo. Antes da terra prometida tem aquela luta, o confronto. Eu estou brincando, tá amarrado, te amo, sogra. Deus me perdoe, agora não dá para editar, é ao vivo, né, irmão? Vai ter que ficar assim mesmo. Eu amo minha sogra, ela está feliz que eu estou lá, irmãos. Né? Meu sogro, eles querem as crianças, não eu. Minha sogra é apaixonada por mim. Ela me chama de filho, né? Eu na minha casa, eu sou eu, tá, irmãos? Né? Minha sogra, uma vez eu fiz uma foto minha num A4 bem grandona, em cima do teto dela, da cama dela, para ela acordar e ver o genro. Aí, né, amor? Filmei, eu acho, as coisas, ela acordou, viu aquela coisa. Falei, essa mulher apaixonada. Eu andava até com foto da minha sogra. Né? Eu amo minha sogra, graças a Deus. São seus pais também, amém, amados? Te virou uma só carne, a gente abençoa. Mas estou aqui nesse deserto, mas vou chegar na terra prometida em nome de Jesus. Profetizo sobre mim mesmo. Nossa missão em conjunto é sempre pregar o evangelho para todas as pessoas. Estou lá também numa estação que eu creio que Deus vai significar muitas coisas. Amém, amados? Na minha vida, nas nossas vidas. Mas por que eu quero falar dessa questão de chegar, de profetizar e das coisas? Para a gente chegar nas coisas de Deus é preciso ter coragem. É preciso a gente. Deus não nos dá espírito de covardia, mas espírito de ousadia. A ousadia é dada no amor. Quem já viu uma história de uma mãe que o filho estava perto de um leão, um jacaré de algum bicho, a mãe pulou na jaula, bateu no jacaré, surrou o leão, deu uma voadora no coisa? Ou alguém já viu uma mãe ou um pai defendendo um filho numa atitude de amor? O amor faz isso, a gente se doa. O amor é uma atitude. Estou conseguindo fazer entender? O nosso chamado como igreja é amar. É fazer mesmo que as pessoas não entendam, é agir mesmo que ninguém entenda, é fazer as coisas de uma forma diferente. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Mas sem amor não vale nada, é como símbolo que retine. Vocês conhecem o texto de Coríntios? Que essa seja a geração em que os seus dons vão se manifestar num chamado de amor para as vidas, para que as famílias sejam tocadas nesse lugar, para que o reino possa invadir a terra aqui na cidade de Fazenda Rio Grande, e onde você está assistindo aí também, se você é de outra cidade, já começa a profetizar que o reino dos céus vai tocar a sua cidade, esse lugar. Mas eu, como autoridade nessa cidade para a qual eu fui enviado, declaro em nome de Jesus o reino dos céus tocando a terra nessa cidade, pessoas sendo tocadas e transformadas. Vocês estão aqui comigo, amados? Eu quero orar um pouco sobre algumas coisas, daí eu quero compartilhar mais algumas coisas no final. Vamos até o final aqui na transmissão, por favor, tá? Galera, vamos orar? Coloque-se de pé em nome de Jesus, quero orar com vocês. 2 orações. Uma primeira, se você está aqui pela primeira vez, ou você que está me ouvindo aí pela internet pela primeira vez. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus tem um plano para a sua vida. Jesus tem um propósito para se cumprir na sua vida em nome de Jesus. O que eu tenho que fazer, pastor? Começar a viver com Deus. Entregar completamente para Deus. Como é que eu faço isso? Não é por obras para que ninguém se glorie. Eu quero convidar você a estar fazendo isso comigo. Coloque a mão no seu coração, abaixo da sua cabeça e declare uma oração dizendo assim: Senhor Jesus, eu quero nesse momento me entregar completamente a Ti. Eu peço perdão de todos os meus erros. E libero perdão para todos que erraram comigo. Te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, meu único e suficiente Salvador. Também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a tua boa, agradável e perfeita vontade. No nome de Jesus. E quem concorda diz? Deixa eu orar para vocês que fizeram essa oração pela primeira vez. Pai, abençoa cada uma dessas vidas, guarda, dá para eles experiências sobrenaturais. Se você fez essa oração pela primeira vez, que o Espírito Santo falou já com você, que Ele continue a falar. Quero te convidar depois do culto, tem uma sala, a gente quer te conhecer aqui em nome de Jesus. Amém, amados?
rapidamente. Se você está na internet, digita aí nas redes sociais, manda no inbox ou fala assim, Jesus, a nossa equipe vai estar te encontrando aí nas redes sociais também para falar com você. Amém, amados? Pastor, não quero ficar aqui nessa igreja, sou de outra igreja, Deus me falou para eu voltar, Deus já me mostrou uma igreja próxima da minha casa. Você é livre, irmão. Você é livre. Pastor, quero ficar aqui, quero voltar, Deus falou comigo. Glórias a Deus, seja bem-vindo à família. Amém? Quero orar para mais aqui em nome de Jesus. Eu quero olhar pelos seus dons e pelo seu chamado. Essa vai ser a estação, eu profetizando aqui agora, que os dons vão se manifestar em plenitude em nome de Jesus. Você vai usar aquilo que você tem para beneficiar a minha vida e a de quem vive com você nessa geração. Se você está manifestando os dons que Deus colocou na sua vida agora, na sua vida, vivendo no propósito do chamado de Deus, todos nós estamos sendo beneficiados. Se o seu dom é apenas orar pelas pessoas uma vez por dia, que bênção. Se orar 10 horas, que bênção. Se o seu dom é cuidar de uma pessoa, que bênção. Se o seu dom é cuidar de 1000 pessoas, que bênção. Usa o seu dom só. Não deixe o teu futuro ficar guardado dentro de você. Não leve embora. Combate algum combate. Termina a carreira e guarda a sua fé em nome de Jesus. Há um chamado e um propósito para você, para mim. Há um chamado de pregar o Evangelho, as boas novas. Deixar o Espírito Santo se manifestar através das nossas vidas. Eu quero orar agora por dons e chamado no nome de Jesus. Vocês me permitem? Tem gente perguntando, pastor, como é que eu vivo o meu chamado? Começa a usar os dons que Deus te deu. Começa a fazer as coisas que são difíceis para os outros e fáceis para você com liberdade, para que vidas sejam beneficiadas em nome de Jesus. De graça dai, de graça recebeu de graça dá, né? Recebeu de graça, receber de graça dai. Faz de forma sobrenatural. Vamos orar? Paulo, ele dá uma exortação para um dos filhos espirituais dele. Ele diz assim: reaviva o dom que há em ti. E essa seja a estação, em nome de Jesus. Que você saiba que tem tribulação, tem problemas, tem dificuldade, mas Deus vai fazer aquilo que ninguém pode fazer em nome de Jesus. Amém? É tempo do seu chamado. Nós não vamos parar. Vamos alinhar as declarações e profetizar sobre nós mesmos em nome de Jesus. Quem está comigo? A gente vai adorar com essa canção. Comece a fazer dela a sua oração, a sua declaração profética. Buscai com zelo. Amém, amados? Os dons espirituais. Eu não vou parar. A história é muito longa, vou continuar. Dizem meias lutas, eu não estou só. Sinto aqui, a vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Se o vento sopra contra mim, eu me lembro. Eu tenho um chamado, Jamais vou me calar. o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão. Há muito pra fazer, há muito pra fazer. Não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado. Jamais. Nós temos um chamado como igreja de trazer o reino dos céus à terra. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quão formosos são os pés daqueles que levam as boas novas. Vestimos as sandálias da pregação do Evangelho. Move de forma sobrenatural em nome de Jesus. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. O Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Quero orar pelos seus dons em nome de Jesus. Se
você entende que tem dons da sua vida que ficaram retidos nesse tempo, levanta a sua mão que eu quero orar com você. Essa vai ser a estação de Deus mover de forma sobrenatural. Mas olha aqui comigo, eu tô com a palavra profética, igual Paulo falou. Paulo falou: reaviva o dom que há em ti, meu filho, reaviva. Deus já quer fazer, você tem que reavivar esse dom aí em nome de Jesus. Pai, nós profetizamos uma estação de dons sobrenaturais, uma estação de mover sobrenatural de Deus, uma estação de pessoas chegando no seu chamado, as pessoas sendo alinhadas ao tempo de Deus, sendo alinhadas a 2021 nas suas vidas, pessoas que estavam 5, 10 anos atrasadas, acelerando de forma sobrenatural. Move com liberdade, desperta os chamados, manifesta o teu reino nessa terra, faz aquilo que ninguém pode fazer. Eu quebro toda ação de principado e potestade na autoridade do nome de Jesus, e eu declaro plenitude, pessoas vivendo aquilo que o Senhor designou a fazer. Consagramos todos os nossos dons. Se você quer nesse momento falar: Pai, eu quero colocar todos os meus dons à tua disposição, eu quero todos aqueles dentes daquela engrenagem funcionando na minha vida, levante a sua mão. Pai, cada um dos dons sendo semeados, o futuro sendo trazido à existência. Por falta de profecia o povo perece, mas há um vento profético sendo liberado nesse tempo, nessa estação. Um vento que transforma o coração dos pais aos filhos. O vento profético traz unidade entre as gerações. O vento profético começa a trazer transformação. Pai, levanta uma geração que serve junta, levanta uma geração que vai amparar a outra, levanta uma geração que vai auxiliar a outra. Coloca os jovens para nos dar energia, usa as crianças para profetizar, traz sonhos através dos filhos. Move Espírito e prepara o caminho do Senhor para essa cidade. Uma coisa nova, abre um caminho de calabás. Rios no ermo, caminhos no deserto. Uma coisa nova Deus está fazendo. Rios do ermo, caminhos do deserto. E o coração dos pais aos filhos se converterá. E o coração dos filhos aos pais, arcos de fogo, flechas incendiadas, pais e filhos, céus e terra, um propósito, um destino, arcos de fogo, flechas incendiadas, pais e filhos, céus e terra, um propósito, um destino, arcos de fogo, flechas incendiadas. E os vossos filhos profetizarão, arcos de fogo, flechas incendiadas. E os vossos filhos profetizarão. Pai, libera uma geração profética, libera uma geração de corações convertidos, libera as flechas, libera os arcos, que o Senhor mova em um envio poderoso nessa estação das nossas vidas, que o Senhor venha fazer aquilo que ninguém pode fazer, que os céus toquem a terra, que os propósitos, chamados de Deus para a cidade de Fazenda Rio Grande, para a igreja de Fazenda Rio Grande, aconteça de acordo com a vontade de Deus, em nome de Jesus. Quem crê dá um brado de vitória. O coração dos pais aos filhos se converterá. Coração aos pais. Igreja, deixa eu pedir para vocês se sentarem um pouco. Eu quero compartilhar algo com vocês em nome de Jesus. Rápido, você rápido.
perdoem do horário, geralmente 1 hora. Senta em um minutinho. Este calabouço. Quero compartilhar uma coisa com vocês. Coloca aquele slide que estava a foto da fazenda lá, Hillary, por favor. Nós temos um chamado para evangelizar. Isso é o DNA da igreja, a visão da nossa igreja, implantar o maior número de igrejas no menor tempo possível, criando pessoas parecidas com Jesus. O modo como a nossa igreja funciona é: a gente manda alguém para uma praça, a pessoa abre um ponto de pregação, depois a gente vai para uma casa, depois a gente aluga um lugar no hotel, depois a gente aluga um templo. Amém, amados? É a visão da nossa igreja, é a visão que Deus deu, a visão que Deus nos deu, aquilo que está dentro de nós permanece. Nós vamos continuar crescendo, queridos, e vamos continuar crescendo para que vidas sejam salvas. A nossa igreja hoje, eu não estou criticando a visão de ninguém, me entenda, mas posso falar a visão da nossa igreja para o Brasil, pelo menos. Possa? E até nos outros países também começa assim. O apóstolo tem isso, a igreja são as pessoas. Os templos são todos alugados. Não é difícil hoje em dia para o nosso ministério, talvez a gente abriria menos igreja do que abre, mas se a gente já chegasse, vai para uma cidade, vai lá, aluga um lugar, põe um lugar de pregação. Amém, amados? Mas a igreja não começa assim, ela começa ganhando vidas, porque o que foi dado para nós no começo do DNA, é assim que a gente funciona. É o nosso dom, é a nossa graça. Começa com uma pessoa, 2 e vira depois, graças a Deus, centenas, milhares, em nome de Jesus. Há 7 anos atrás nós fizemos uma campanha de evangelismo e movemos muitas coisas e vidas, e pessoas foram transformadas. Amém, amados? Escrevemos uma carta para cada casa dessa cidade. 33.530 cartas. Quem pode dar glória a Deus? Andamos toda essa cidade e profetizamos sobre cada casa. Pedimos a cidade onde precisar plantando seus pés. A cidade cresceu. As coisas mudaram. Um ciclo já se passou. Nós vamos de novo. E não senti tanta empolgação. Para que vidas sejam salvas. É claro que vocês me conhecem a pastora, conhecem o Deus de vocês. Se você já sabe fazer e já fez, querido, aí o desafio não exige muita fé. Se eu faço para vocês, vamos ganhar a cidade de Fazenda Rio Grande agora, antes eram 400 pessoas, 400 cadeiras, hoje é muito mais que isso, graças a Deus. Eu tenho uma explicação humana para isso, Deus. Se eu falasse para todas as casas, agora era facinho dividir as casas da fazenda e a gente ir. E eu, a pastora orando, os líderes orando, e Deus deu uma ideia. Eu já queria dar uma Bíblia em cada casa, quem lembra? Um livro aí, entrou o processo 2020, não deu muitas coisas. Tem ainda o livro ali que levanta a obra para o evangelismo, né? Para as coisas, muitas pessoas contribuíram, e glória a Deus que você contribuiu em determinado momento. Está tudo sendo usado nessa estação agora, em nome de Jesus, amém, amados? Tudo foi para a igreja, igrejas estão abertas, tudo aconteceu. Aí o Senhor nos deu uma ideia. Nós estamos numa estação bem peculiar, que o espírito de medo tem imperado. Ninguém sabe se vai ter aula, se não vai ter, se eu não tenho emprego, se vai ter, se o mundo vai ficar assim, se vai ficar assim, se vai ficar assado. Quem concorda comigo? E durante esse processo de 2020, é porque está transmitido, eu não posso falar as palavras. Vocês estão entendendo que eu estou falando de 2020, né? Todo mundo lembra de 2020? Amém, então tá. Por causa desse processo, nós ficamos limitados em algumas coisas, mas Deus deu muita palavra. Chegar à terra prometida, Josué, ser forte e corajoso. É o que a gente precisou e foi muitas das palavras, a maioria que eu preguei, chegando no barco, Jesus fala, tem de bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Deus nos dá espírito de covardia, mas de ousadia. E eu pego isso para mim mesmo. Às vezes que eu profetizei aqui, eu falava para mim mesmo. Eu falava, pastor, se ninguém quer, eu quero isso. Obrigado, Jesus. Você é forte e corajoso. E o Senhor nos deu uma direção de algo para a gente fazer com a cidade. Posso compartilhar com vocês? Agora nós temos uma missão conjunta. Não é só a minha, não, é sua também, você é da igreja. Nós vamos dar um adesivo para cada cidadão da cidade. Estava fácil em cada casa. Vamos atingir as 150 mil pessoas. Conto com você em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Nós vamos começar um processo então para levar esse adesivo aqui. Começamos uma hashtag, seja forte e corajoso. Já me ajudem a dar um presente aí para cada um da igreja já, em nome de Jesus. Cada um que está aqui, você vai ganhar um adesivo aí. Posso compartilhar rapidamente sobre esse adesivo? Qual que é a ideia desse adesivo aqui, irmão? A ideia é que você vai dar para todo mundo. O adesivo fala aqui, sou forte e corajoso. Ele tem um QR Code, você vai ensinar a pessoa a passar o celular, o QR Code, né? Se a pessoa não souber, ele vai levar para um site, que a comunicação trabalhando nesse site, desde que a gente começou, há 1 ano, né, Carol e Paulinho, né? A comunicação trabalhando, os meninos que escreveram no site. Tem diversos vídeos falando sobre ansiedade, medo, depressão, e a gente quer que as pessoas vejam esses vídeos e sejam tocados por Deus. Nem tem o nome da igreja aqui, querido. Tem lá no fim do site uma menção. Eu não estou fazendo isso para ninguém vir para a nossa igreja, estou fazendo para evangelizar a cidade. Para dizer que nesse mundo de medo, o Senhor pode te fazer forte e corajoso. Amém, amados?
E olha, ficou tão legal, querido. Tem aqui uma declaração, está dizendo assim, ó, o Senhor é meu pastor e não faltará. O Senhor é a minha rocha e o meu escudo. Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Então você vai dar para uma pessoa independente da religião. Se você está me ouvindo, se você é de uma outra religião, tudo que está aqui você pode declarar, é bom para a sua vida. Pastor, não acredito em Deus nem nada. Então faz disso aqui o seu mantra. Cola lá no teto da sua casa, no seu espelho, no seu armário, e repete essa oração, já que esse espírito de medo tem imperado, e fala, eu sou forte e corajoso. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Profetiza sobre sua própria vida. Conto com vocês para que isso aconteça no nome de Jesus. Para que a cidade seja tocada no nome de Jesus. Quem crê comigo? Eu expliquei e falei algumas coisas sobre o seu futuro. Posso explicar uma última coisa? A gente encerra aqui agora a transmissão. Tem para mulher também, ó, Rosa. Amém, amados? Então tem aqui, ok. O que é isso aqui que está na minha mão? O que é isso aqui, irmãos? Fala aí para mim. O que é isso aqui? O que é isso aqui? É um adesivo. O que contém nesse adesivo? A palavra de Deus. Tem um monte de versículo aqui junto com um adesivo, para a gente fazer uma declaração de fé. Vocês estão aqui comigo, amados? Então, deixa eu te contar. Primeiro, por favor, não jogue fora isso aqui. Trate com carinho, que você pode achar que isso aqui é só um adesivo. Deixa eu te contar algo da parte de Deus. Isso aqui foi uma ideia que veio da parte de Deus. Simples. Amém, amados? Simples, mas não é um presente, é algo que a gente vai estar dando para a pessoa. E olha que bênção, você vai distribuir isso aí. Você vai fazer festa dos outros. Você vai falar, ó, estou te dando um presente. Mas na verdade não é assim. Mas é da parte do Senhor. Espera aí, esse adesivo tem um propósito. Qual que é o propósito? Vida sendo? Vida sendo? Quem concorda que isso pode acontecer? Você começa a declarar a palavra e aquilo se torna real para a vida dela, em nome de Jesus. Aquele que crê com seus lábios, confessa com seus lábios, crê no seu coração, será salvo. Então, o futuro desse adesivo está nele agora. A vida que está sendo salva, aqui não tem só um adesivo, aqui tem uma vida que está sendo salva. Aqui pode ter nesse adesivo aqui uma família que Jesus não voltar daqui 50 anos vai falar, um dia o meu tataravô recebeu um adesivo de um jovem, de uma pessoa, de alguém no trabalho. Ele começou a declarar aquilo, o ambiente da nossa casa começou a mudar, as coisas começaram a mudar, o medo saiu e a gente começou a ficar mais corajoso, as coisas foram transformadas e hoje eu posso falar que eu toco multidões porque um adesivo foi dado. Vamos orar? Quero te pedir tua concordância, coloque-se de pé em nome de Jesus. Pai, nós queremos colocar esse momento aqui diante do teu altar. Usa cada uma dessas ferramentas. É a nossa forma de semear a palavra. Que todas as pessoas que tocarem nisso de alguma forma sejam impactadas pela presença de Deus. Nós colocamos tudo diante do teu altar para que a sua vontade seja feita. Que o Senhor venha nos ajudar a avançar como igreja e que num breve tempo a cidade possa ver o senhorio de Jesus e a salvação de Jesus Cristo para a vida de cada um deles, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Amém. Olha para quem está e fala, e saiba, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Antes de eu fechar, podemos fechar a transmissão. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus, nós vamos orar aqui, encerrar. Fechamos em nome de Jesus. Glórias a Deus.